Galera, quarto episódio da terceira temporada de House of the Dragon no ar, e sim, parece que passou num piscar de olhos. Nós já estamos aí na metade da temporada. Afinal, faltam apenas mais 4 episódios pro season finale dessa mesma, pra aí sim a gente aguardar pra última temporada da série, que, como você já deve imaginar, vai chegar lá só por 2028. Diferente do começo dessa season, que teve muita ação, dragão e batalhas envolvidas, chegamos na hora de emendar os pontos, a amarrar tudo pra segunda fase da temporada que está chegando. Então, pessoal, esse foi basicamente aquele episódio cheio de diálogos, política, que muita gente não gosta, mas que entregou diversas pistas e mistérios do que está por vir. Já deixa seu dedo no like aí embaixo e também confere a sua inscrição aqui no Voo Dragão, porque chegou a hora da gente discutir e analisar mais um episódio de House of the Dragon. E lembrando, galera, que esse tipo de vídeo aqui no canal me dá bem pouca view mesmo aqui no Voo Dragão. Se vocês não sabem, maior parte dos canais grandes e influencers recebe os episódios antecipados, semanas antes da série estrear, e por isso conseguem trazer um ou mais vídeos bem completos com bastante antecedência para vocês, o que infelizmente não é o meu caso. De qualquer maneira, eu não tô reclamando aqui e eu não quero desistir de comentar os episódios com vocês, afinal é uma experiência muito boa que eu curto bastante e eu sei que muitos inscritos aqui do Voo também. Por isso eu já conto com a sua ajuda comentando e compartilhando bastante esse vídeo, beleza? É sério mesmo, pessoal, qualquer dúvida, comentário, seja crítica, elogio ou qualquer opinião sobre o que você achou desse episódio, isso ajuda demais ao vídeo não morrer tão cedo. Combinado? Então bora pro vídeo. E bem, muito diferente do episódio anterior, esse quarto episódio de House foi bem tradicional aos moldes mesmo lá de Game of Thrones. É claro, vai ter uma cambada de gente reclamando na internet que esse tipo de episódio não aconteceu nada e tudo mais, mas afinal, quem conhece a série original e até mesmo House sabe que episódios assim são mais que necessários. Eles são cheios de segredos, mistérios e pistas, e é por isso que eu curti demais ele. Aqui nós tivemos vários arcos e revelações, mas eu vou começar pelo arco que eu mais gostei, que foi do Aegon II. Para começar, galera, o Tom Glencairn, que é o ator que faz o Aegon, é um baita ator. E aqui, novamente, pelo menos na minha visão, ele dá um show, a ponto da gente começar a sentir pena do personagem. Nos episódios passados, se vocês não lembram, o Aegon tinha firmado o pé que iria ali para Pouso das Gralhas. Afinal, eles já estavam ali pertinho quando foram saqueados pelos piratas da Triarquia, justamente porque ele sabia que era ali que o Sunfyre estaria. E dito e feito, logo que eles chegam ali próximo do castelo, o Aegon avista o Sunfyre caído e a princípio morto. Como se não bastasse, tem até gente cobrando pedágio para ele tocar no dragão. Inclusive, o Aegon toca mais de uma vez e o Larys tem que pegar mais moedas pro homem que está ali cobrando. E eu achei, galera, demais essa cena. Realmente era como eu imaginava o Aegon reencontrando seu dragão, desde que eu lia lá nos livros. Dá pra ver que ele fica claramente emocionado e não acredita que ele morreu. E aí, eu jogo a bola pra vocês nos comentários. Será que o Sunfyre tá morto mesmo? Uma coisa muito estranha é que o Aegon diz ali com toda certeza que ele tá vivo. O Larys nem dá muita bola, a gente percebe que o Aegon consegue sentir que o seu dragão não morreu. Mas pensem aqui comigo que já se passaram semanas, até meses, desde que rolou a batalha de Pouso das Gralhas e o Sunfyre, diferente da Meleys, está longe de ficar podre. Se vocês repararem na Meleys, que está sem a cabeça, coitada, e foi levada lá para Porto Real, continua caída nas ameias do castelo, cheio de moscas, enquanto Sunfyre tá ali bonitão e limpinho. Tecnicamente, o Aegon nem deveria conseguir chegar perto do Sunfyre se ele tivesse morto devido ao cheiro. E aqui, galera, a gente tem duas hipóteses bem fortes. Eu não vou dar spoiler aqui, mas pra quem conhece a história dos livros, sabe que o Sunfyre é mega importante pro desfecho da história, inclusive no fechamento do arco de um personagem principal aí. Ou os roteiristas vão surpreender a gente com a volta ao dragão, ou talvez o final desse personagem aí vai ser totalmente diferente na série. E bem, eu deixo a bola pra vocês nos comentários, porque a gente precisa falar aí do Aegon II, o tanto que o coitado tá sofrendo nessa season. Passou o episódio inteiro limpando latrina e até teve que se ajoelhar e beijar aquele pé sujo do manda-chuva ali de Pouso de Gralhas. E aqui, pessoal, eu vi que muita gente não entendeu o que tá acontecendo ali, mas ao que parece, depois daquela batalha que a gente teve entre a Meleys, a Veigar e o Sunfyre em Pouso de Gralhas, a casa Stalton sumiu do mapa e teve que se retirar, afinal o castelo virou um monte de escombros e foi dominada pelos verdes e agora saíram dali. Como muita gente tem se refugiado da guerra que tá rolando pelas terras fluviais, esses mercenários se reuniram e tomaram conta do castelo. Inclusive, o Larys mesmo diz que ele e o Aegon vieram de Sharp Point, aquela cidade pequena que o Aemon destruiu queimando no final da segunda season, após ele descobrir que a Rhaenyra conquistou novos dragões com as sementes. O Aegon também descobre pelo Larys que a Rhaenyra o deu como morto, dizendo que o Aemon o matou, e afinal é melhor assim mesmo, de acordo com o Larys, isso que ninguém deve procurar mais por ele. Falando na Rhaenyra, pessoal, aqui ela
ela continua lidando com os problemas da cidade e cansada de governar. E o que eu mais achei curioso foi toda essa confiança que ela tem no Mestre Orion. Afinal, há poucas semanas atrás, ele estava no Conselho Verde, sentando ao lado do Aemon, do Aegon e servindo aos Hightower. E eu sei, galera, pelo que tudo indica, ele é sim um personagem meio neutro, até meio inocente, pelo que a série mostrou, mas caramba, a Rhaenyra, até onde a gente sabe, não assiste a série com a gente todos os domingos. Ela mal conheceu esse mestre há poucos dias e sabe que ele sempre esteve ao lado da Alicent. Então, desse ponto de vista, pra mim é uma baita vacilada da personagem confiar tanto nele. Pensem aí que ele é o cara que tem acesso a todas as cartas, corvos, todo o conhecimento que passou e vai passar pela Fortaleza Vermelha. Ele pode muito bem estar manipulando tudo a favor dos verdes. Inclusive, ele mesmo comenta mais tarde que os Hightower têm uma proximidade muito grande com a Fé do Sete, justamente porque o Vaticano da Fé do Sete fica dentro da cidade de Oldtown, que é sede da Casa Hightower. E o mesmo acontece com os Mestres, onde a cidadela é literalmente dentro da cidade dos Hightower também. Se você ficou curioso, pessoal, lá nos livros a Rhaenyra manda prender Orion quando ele toma a cidade. O coitado vai ser liberto lá pro final da guerra, meses e meses depois. E continuando, mais tarde nós temos também aí a chegada definitiva do Torrhen Manderly no Pequeno Conselho, que aqui ocupa o cargo de Mestre da Moeda e tem como a função cuidar das finanças da coroa que estão bem mal. O Torrhen a gente já havia visto no episódio anterior, quando a Rhaenyra serve aquele banquete de ratos. E pra quem não percebeu, pessoal, ele é interpretado pelo querido Dan Fogler, lá de Animais Fantásticos de Onde Habitam. O interessante é que o personagem dele é de fato canônico e existe lá nos livros. Inclusive, antes de ir pra Interfell, lá na segunda temporada, é dito que o Jaehaerys foi pra Porto Branco, sede da Casa Manderly, e visitou o pai do Torrhen. E ali sim, ele envia o Torrhen pro sul pra ajudar a Rhaenyra. Pelo menos isso lá em Fogo e Sangue. Até porque quem ocupa esse papel aí de Mestre das Moedas nos livros é o próprio Bartmus Celtigar, que acaba aumentando todos os impostos da cidade para tentar recuperar o ouro e o dinheiro da coroa. Aqui, rapidão, deu a entender que o Torrhen vai fazer o mesmo, onde rapidão aí durante o Pequeno Conselho ele já faz comentários sobre novos impostos, algo assim. Visto aí que o ouro que o Daemon trouxe lá do vale não foi suficiente. E aqui, galera, entra mais uma parte polêmica do episódio que vale bastante a gente comentar, que é a ida do Daemon Targaryen até o Ninho da Águia, a sede da Casa Arryn. Pra mim, pessoal, esse foi um dos momentos mais nostálgicos do episódio, porque o cenário aqui do Ninho tá basicamente idêntico ao mesmo cenário que a gente viu lá na primeira temporada de Game of Thrones em 2011. E eu sei que muita gente aqui do canal não viu a série original ou não se lembra, mas na primeira temporada o Tyrion é capturado pelos exércitos do Vale, acaba sendo julgado pela Lysa Arryn, que é a ancestral da Jaime, e acaba pedindo um julgamento por combate nessa mesma sala, e tem um cenário basicamente idêntico. É bem icônico e até nostálgico a série mostrar isso agora. E pra mim é algo que faz bastante falta em alguns momentos de House e Game of Thrones, existe essa coerência, até porque se vocês separarem, o castelo por fora é totalmente diferente do castelo lá de Game of Thrones. Mas bem, esse assunto pra outro vídeo. Continuando, né, pessoal, o Daemon vai lá e pede ajuda pra Jaime, que diz não entender porque eles precisam de mais homens, afinal a guerra acabou. Fora que a Rhaenyra não cumpriu seu trato mandando dragões adultos pra proteger o vale. No final das contas, depois de debochar um pouco do Daemon, ela acaba cedendo ouro como uma forma de demonstrar lealdade a Rhaenyra. E acontece, galera, de maneira curiosa que na volta o Caraxes está totalmente inquieto e ansioso, começa a teimar e não respeitar o Daemon. O Caraxes, que é um dragão domesticado antigo, já está com o Daemon lá há anos e agora desobedece ele completamente. E aqui, galera, eu preciso dizer que, diferente de muitos, eu curti essa cena. Afinal, é algo que é coerente com o que a série, com o que House mostrou pra gente várias vezes, seja com a Rhaena lá, com o Ovelhas, ou até com o Aemon e a Vigar. E até mesmo a Daenerys lá em Game of Thrones, onde existem momentos que os dragões dela não a obedecem completamente. Ou seja, eventualmente, é normal que os Targaryens não tenham controle absoluto sobre as suas bestas. E galera, é até coerente que isso não seja registrado nos livros, como em Fogo e Sangue. Como vocês sabem, diferente lá de GOT, onde o narrador dos livros são os próprios personagens em seus respectivos capítulos, aqui em Fogo e Sangue é como se fosse um livro de relatos escrito por um mestre. Então, pessoal, pensem comigo, nenhum mestre ou estudioso deveria saber disso. Afinal, nenhum Targaryen iria contar. Relatar que ele não tem controle absoluto sobre seu próprio dragão. De qualquer maneira, o Caraxes fica meio agitado e logo mais descobrimos que é por causa do roubo ovelhas, porque o dragão do Daemon acaba entregando a Rhaena que está ali por perto. Afinal, faz total sentido o dragão sentir a presença, uma ameaça e ficar raivoso. É quase quando você sai com seu cachorrinho e ele fica agitado do nada, até você perceber o que ele estava querendo te mostrar. O Daemon e o Caraxes então acabam chegando ali no covil do dragão e do nada aparece a própria Rhaena Targaryen, que está escondida aqui quase como uma mendiga. E aqui, galera, o Daemon imediatamente
novamente entra no dilema entre proteger a sua filha, a Rhaena, ou trair a sua rainha entregando ela. Afinal, ele sabe que a Rhaenyra tá indignada, tá putaça, quer encontrar o assassino do seu filho a todo custo. O interessante, pessoal, é que o Daemon pede pra Rhaena abandonar, deixar o Chip para trás, afinal, ele é um dragão selvagem, que segundo ele mesmo, não pode ser controlado. E ela nega, diz que agora ela tem um dragão, e ela entra nessa paranoia de que nunca foi bem tratada por não ter um, e seu pai, o Daemon, nunca gostou dela, ela sempre foi a pior filha. Mas é aquilo, né, gurizada? A custo de quê? De ver isolado numa caverna? É uma decisão bem bizarra da Rhaena, que eu creio que, querendo ou não, uma hora ela vai ter que abandonar. Então, nosso Daemon aqui leva do nada a cabeça de um homem pra Rhaenyra, dizendo que encontrou, então, o montador do Chip Stealer que matou o Jace. O que muita gente não percebeu, pessoal, é que essa cabeça era do pastor de ovelhas que o Daemon viu logo ali em seguida no vale. Sim, o Daemon matou o coitado pra tentar usar desculpa pra Rhaenyra, que na hora não compra muito a ideia, mas acaba acreditando. Quem não acreditou ali, com toda certeza que foi a Missária, conhece muito bem o príncipe de Westeros. E aí, será que a Missária vai entregar o Daemon pra Rhaenyra? Eu creio, galera, que muito provavelmente ela deve plantar essa pulga atrás da orelha da rainha. Afinal, a confiança que a Rhaenyra tem a Missária é a única coisa que mantém ela ali dentro do pequeno conselho. E outra cena bem interessante nesse episódio é a cena em que a gente tem o Ulf ali no meio, indo até a Baixada das Pulgas e pagando bebida pra todo mundo, afinal agora ele é um cavaleiro de dragões da rainha. No caminho, ele acaba vendo umas pichações, umas escritas falando mal da própria Rhaenyra. Ele leva isso até a rainha mais tarde, quando ele vai pedir alguns favores pros seus amigos. Ele pede então pra Rhaenyra perdoar as dívidas de alguns amigos e os crimes de outros, enfim, é bem a cara do Ulf mesmo. E aqui, galera, eu vou deixar a marcação de spoiler futuro do personagem, porque eu preciso comentar algo bem importante que a Rhaenyra disse aqui nesse episódio. O que chama a atenção da Rhaenyra aqui é o Ulf estar frequentando essas tavernas, esses lugares. Afinal, lá, ele tá no meio de plebeus, vulnerável e pode ser muito bem estribuchado por qualquer rival da Rhaenyra ou aliado aos verdes. E ela mesmo diz que ele pode estar bebendo e levar uma facada na barriga. E bem, quem conhece os livros aí sabe muito bem que é assim que o Ulf acaba morrendo, pelo menos lá em Fogo e Sangue. Se vai ser assim na série, nós não sabemos, afinal o House já mudou coisa pra caramba até aqui. Inclusive, pra mim fica complicado imaginar o que rola nos livros acontecendo com Ulf e Rugg futuramente, que logo mais tarde nesse episódio, pessoal, vão justamente pra Tumbleton. E acredito que aqui não é spoiler pra ninguém, serve até como um teaser pra quem tá achando essa parte da série meio chata, mas tá na cara que vai rolar uma baita batalha nesse lugar, que deve ser a princípio a maior de toda a season. Antes de falar de Tumbleton em si, a gente tem outra cena bem curiosa envolvendo a Alicent e a Helaena que pouca gente entendeu, inclusive na hora ali eu fiquei meio perdido. A Helaena, galera, tá tentando fechar a própria roupa, a Alicent não vai ajudar, mas logo ela percebe uma coisa bem estranha e fica assustada. A série não explica o que é, mas muita gente já começou a especular que aquilo pode ser uma pista de que a Helaena está grávida. Essa teoria ganhou ainda mais força porque nos trailers da temporada existe uma cena dela aparentemente gritando de dor, que muita gente acredita ser um parto. Se isso realmente acontecer, pode ser que a série finalmente resolveu trazer o Maelor, personagem que até então não existia na adaptação. Para quem não sabe, essa foi uma das maiores críticas do Martin à série. Ele chegou a comentar publicamente que retirar um Maelor teria consequências importantes na história mais pra frente. Então vale a pena ficar de olho, porque essa cena pode parecer pequena agora, mas talvez seja uma das pistas mais importantes que os roteiristas deixaram nesse episódio. E para fechar, a gente precisa falar do núcleo de Tumbleton, que na minha opinião foi um dos mais interessantes do episódio e que já começa a preparar o terreno porque está vindo aí. Primeiro chega a notícia que o Aemon não vai aparecer, o que deixa o Ormond completamente surtado. Afinal, o plano dele justamente é juntar todas essas forças num único exército. Mas agora ele viu que vai ter que seguir praticamente sozinho, contando apenas com Daeron e com a Tessarion, que apareceu nesse episódio, como a gente viu, é bem pequena. E aqui eu preciso dizer que eu gostei bastante da forma que a série apresentou o Daeron de verdade, galera. Afinal, no episódio anterior, a gente teve o Daeron falso, que gerou bastante polêmica. Diferente dos irmãos dele, ele passa uma impressão de ser muito mais gentil, educado e até inocente. Isso faz sentido, afinal ele foi criado lá em Old Town, bem longe da corte de Porto Real e toda aquela disputa entre negros e verdes, pelo menos aí na série. Dá pra perceber que ele ainda não foi completamente consumido pela guerra, só que ao mesmo tempo ele tá cercado pelas pessoas erradas. Aqui o Ormond deixa bem claro que ele enxerga essa guerra quase como uma missão divina. Para ele não é só uma disputa pelo trono de ferro. Na cabeça dele, os deuses escolheram um lado e uma mulher jamais deveria sentar naquele trono. Inclusive, eu achei bem interessante quando ele fala dessa mácula no sangue Targaryen. É curioso, porque ao mesmo tempo que ele condena esse sangue, ele depende justamente de um Targaryen e de um dragão para vencer essa guerra. E também achei legal a forma como a Tessarion reage quando o Ormond se aproxima. Não sei se vocês perceberam esse detalhe. Ela claramente não gosta da
presença dele. Pode até não significar nada, mas a série faz questão de mostrar isso ali na hora. E se tem uma coisa que a gente já aprendeu em House, é que os dragões costumam perceber muita coisa antes que os próprios humanos. Em seguida, o Ormond leva o Daeron até aquele homem que aparentemente era parente da Cat, justamente o cara que tentou defender a própria família quando aquele soldado Hightower tentou abusar da moça. Ou seja, galera, no começo do episódio, o Ormond pune ele justamente por violar o direito do hóspede, algo que é extremamente importante dentro do universo de Game of Thrones. Mas agora, por se vingar do cara, ele tenta punir o homem que justamente tentou impedir esse crime. Percebe aí a contradição? No final das contas, a justiça do Ormond só funciona quando fortalece a autoridade dele. E o pior é que ele coloca essa responsabilidade nas mãos do próprio Daeron, que não tem nada a ver com isso. Dá pra ver que ele não queria fazer aquilo, mas acaba obedecendo mesmo assim. É quase como se fosse o fim da inocência do personagem. Lá nos livros em Fogo e Sangue, eu preciso comentar que o que acaba tirando a inocência e até a bondade do Daeron é a própria guerra, são as batalhas que ele acaba passando, inclusive vendo a morte do próprio irmão, o Maelor. Aqui, a série tá tentando usar alguns atalhos, né, um pouco mais tarde pra mostrar o quanto o personagem vai mudar com a Dança dos Dragões. É justamente aquele efeito borboleta que o George R. R. Martin reclamou tanto quando a segunda temporada foi ao ar. Mas continuando, a Tessario ainda queima o corpo e devora o homem ali mesmo numa cena bem pesada. Eu acho que aqui esse foi justamente o objetivo dos roteiristas, mostrar que por mais bondoso que o Daeron pareça nesse primeiro momento, a guerra vai obrigar ele a fazer coisas cada vez mais difíceis. E agora, galera, percebam todo mundo que já tá nessa cidade em questão de um episódio. Ormond, Daeron, Tessario, Rugg, Ulf com seus dragões, Vermithor e Asa Prata. Todos estão reunidos no mesmo lugar. E galera, tá na cara que a cidade tá prestes a virar o palco da maior batalha dessa temporada. No geral, eu gostei sim desse quarto episódio. É claro que ele não teve nenhuma batalha gigantesca ou aquele momento que vai ficar marcado como um dos mais memoráveis da série. Mas vamos ser sinceros, nem todo episódio precisa ser assim, pessoal. É aquilo que eu digo, quem acompanhou Game of Thrones sabe que os episódios mais políticos e cheios de diálogos sempre faziam parte da história. São eles que preparam o terreno para as grandes batalhas, reviravoltas e decisões que vêm depois. Nesse episódio, a gente viu o Aegon afundar ainda mais, a Rhaenyra encontrando dificuldades para governar, o Daemon tomando uma decisão que pode ter consequências enormes e Tumbleton se transformando aos poucos no palco do grande conflito da temporada. Então acho que a construção tá bem interessante, faz parte do ritmo normal da série. Agora, é claro, eu quero que a discussão continue aí nos comentários. O que vocês estão achando da terceira temporada até agora e desse quarto e último episódio? Eu fico por aqui, confira os outros vídeos do canal. Até a próxima, valeu e fui!